Salve pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. Hoje um episódio festivo, vamos dizer assim. Não que seja uma celebração da Dom, mas festivo pelo tema que a gente vai trazer aqui. Curte balada? Curte festa? Curte reunir as pessoas num ambiente onde outras pessoas bacanas vão estar juntos, onde respeito é premissa do que vai rolar? Hoje a gente vai conversar com o Alexandre Sandal para responder a pergunta como é que se vende balada. Mas não qualquer balada, uma balada delivery. Para isso a gente vai entender o histórico de como que sai de uma balada tradicional até chegar nesse modelo delivery, como que ele teve insight, a ideia. Mas é um cara incrível, tenho certeza que vocês vão adorar o papo. Alexandre, Ale, cara, E obrigado aí, por ter vindo, que bom beleza? te receber. Não, prazer é todo meu, cara. O Ale, ele é um amigo pessoal, além de alguém que eu admiro como profissional, empreendedor e tudo mais. E a gente vai contar hoje então a história do 1007, Exato. né? Quando a gente. Eu tinha certeza que em algum momento eu iria conversar com a Lê. Faltava definir que tema, né? Porque a gente Sim. pode conversar sobre o 1007, que vai ser o nosso tema de hoje, sobre a gente foi praticamente sócios em determinado Uhum. período na Pulp, que era a loja que eu tive um tempo atrás. Também tem Floripa Wellness Club, que é outro negócio que tu tocas. Uhum. Enfim, o que não falta aqui é papo para Tem trocar e bastante coisa. aprender contigo, né? Boa, obrigado. Ale, para abrir o papo, vamos primeiro situar a galera. Tem Uhum. gente que escuta que não é aqui de Floripa, Uhum. mas o 1007 ele foi muito forte, tanto em Florianópolis como Balneário, São Paulo, Rio de Janeiro. Conta o que era o 1007 em conceito, em ideia, em proposta de negócio. Tá. Então, cara, o 1007 ele começou em 2009. Ele começou com uma balada num porão ali no centro. E era bem alternativo, né? Na época tava essa crescente da balada alternativa e tal. E o alternativo, o conceito para balada, é uma coisa que foge do mainstream ali, exemplo, daquela balada sertaneja, né, daquelas festas tradicionais, né, de casa noturna. Então, o que é esse alternativo? Era um pouco com as regras um pouco diferentes, assim, né? E não digo que não tenha regra, mas é mais porque o ambiente era isso que você falou, do respeito e tal. Então, não tinha nenhuma. Como é que eu vou explicar? As pessoas não estavam se julgando lá dentro, elas iam lá para se divertir e acabou, entendeu? O tipo de música era diferente do convencional, as roupas que as pessoas iam era diferente do convencional, né? E assim, isso foi se criando. E o 1007 aqui, não vou falar que foi o precursor disso, porque já tinha outras festas também, mas ele foi o potencializador dessa cena alternativa, sabe? Então as marcas de roupa, inclusive na época que estavam voltadas para esse público, eram parceiros do 1007 e tal, e foi muito rápido para o negócio estourar, né? Então, e também o fato de ser aonde ele era, né? Porque é no centro, era um porão, né? Sim. Então, toda a estrutura dele ia para esse lado do alternativo, né? Não era uma casa convencional. E essa definição de, cara, somos uma casa underground, alternativa, foi pensado, foi proposital, ou ao abrir a casa, naturalmente, esse público que encontrou ali um local que não encontrava, uma experiência que não encontrava em outros lugares, outras baladas, foi quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, cara, é até difícil de falar, porque é um negócio que foi acontecendo mesmo, sabe? E eu acho que a galera, Floripa tem esse comportamento de ter pessoas. Como é que eu vou explicar isso? Não é diferente, mas pessoas que são que querem se diferenciar das outras, Sim, né? Assim como, exemplo, São Paulo na Augusta tem esse comportamento, assim. sim. Então é uma região que as pessoas ou se encontram lá, ou elas crescem ali e acabam, né, tendo essa cultura, esse comportamento. Então acho que foi muito acontecendo as coisas, sabe? Foi muito de oportunidade, foi pelo local que da forma que ele era conduzido, quem ia lá tocar, e foi crescendo isso dessa forma, né? Se tornou uma referência. Mas, tá, a coisa acontece de maneira espontânea, mas a tua entrada no 1007, tu começa como DJ lá, né? Mais ou menos, cara, isso é até engraçado, porque eu comecei no Mi7 em 2011 ou 2012. E eu comecei até bem cômico. Eu fui numa festa de um amigo, aleatória, né, numa casa que ele alugou. E aí eu tava bem bêbado assim na festa, eu peguei umas garrafas de bebida e comecei a distribuir pra galera. Roubei as garrafas do bar dele e fui distribuindo. E aí um cara nessa festa, ele chegou e falou assim, cara, que legal o que você tá fazendo. Vem trabalhar comigo amanhã. E esse cara era produtor no Mi7 na época, é o Lucas. Aí eu fiquei, como assim, né? Vem trabalhar comigo, né? Eu sabia que era Mi7, mas tinha ido uma vez, assim, não entendi direito. Beleza.
E aí, de fato, ele me chamou no dia seguinte e falou, cara, vem hoje aqui, vem fazer igual você fez aqui ontem e você vai ganhar um free e mais uma consumação. Aí eu, pô, eu vou ganhar um ingresso da balada, E vou bebida, beber de graça. e ainda vou distribuir bebida. Pô, é óbvio que eu vou, né? E começou assim. E aí eu fui pegando as outras oportunidades, né? Então aprendi a tocar no 2007. Aí eu sou um cara muito organizado, né? Como já Sim. você me conhece bastante. Eu comecei a organizar as festas, tipo, administrar ali os materiais de produção, né? Era tudo de um jeito muito... Não vou falar jogado, mas era, né? Vamos É que quando a fazer. gente empreende, né? É até um papo que eu tenho com diversos empreendedores de diferentes segmentos. Cara, tu não sabe o que é tocar um negócio. Tu sabe que tens uma ideia, tu quer botar aquela ideia para rodar, Uhum. mas empreender tu vai ter que entender de contabilidade, tu vai ter que entender de contratação, de demissão, de fornecedor, de pagar conta, de cobrar conta. E de repente tu cai de paraquedas. Uhum. Essa tua veia de organização, tu chegou lá e por proatividade, tu começou a botar a mão na massa para arrumar a casa, ou é o Thiago, o dono, né? É o Thiago, é. Ele chegou e falou, cara, assume como gerente administrativo e organiza aqui a papelada para mim. Não, cara, eu cheguei e quem tocava a produção ali era o Lucas e o Isaac na época também, que era o chefe de produção. E daí e eu falei, não, deixa eu ajudar vocês, eu quero ajudar mais, né? O que eu posso fazer para ajudar mais? E eu sempre fui de me meter e fazendo as coisas. Então, meio que foi construindo isso. Então, depois de um tempo, eles foram falando, cara, por que você não ajuda a gente a preencher informativo? Eu criei um informativo que mostrava o que ia ter na festa, por exemplo. Não tinha isso, era falado, né? Uhum. Como é que vocês estão falando só que vai ter na festa? Tem que ter um documento que vai ter na festa. Então eu comecei a meio que organizar as coisas e fui ficando. E na época eu trabalhava na RBS, inclusive, e eu tinha uma vida do coxinha da RBS e a vida Era da o balada. Bruce Wayne e o Batman. Exato. Chegou um momento que eu falei pra RBS, eu falei, gente, não dá. Eu quero ficar só ali, entendeu? E aí eu abri mão da RBS pra ficar só no 1007. E tu começa agitando a festa, Uhum, aí tu vê bagunça em cima da mesa, deixa eu organizar essa mesa, uhum, organiza divulgação e comunicação, e em algum momento tu vai para as picapes, ele vai tocar. aham, Essa definição é parte a resposta da decisão do Alexandre, quero tocar também. E aham, parte da definição de curadoria musical. O Isaac Varzim já era conhecido, já tocava em vários aham. lugares, em festas e tal, mas tu participou disso ou também foi espontâneo, como o público que encontrou o 1007 encontrou de uma Aham. maneira espontânea, a curadoria musical, ela foi espontânea ou vocês pensaram nisso? Eu sempre gostei muito de música. Então eu trabalhava no 1007, eu ficava ouvindo as músicas, ficava tentando entender o que a galera gostava mais, porque eu via que aquilo lá mudava muito o ritmo da noite. E eu sempre fui músico frustrado, né? Você é músico. Eu sempre tentei ser músico, nunca consegui. E aí eu vi uma oportunidade de tocar para eu trabalhar com música de alguma forma. Então aquilo me fazia muito bem, assim, de estar controlando a música e da galera gostar disso. Então eu me dedicava muito naquilo. Então eu fui crescendo dentro disso também. Só que daí, quando eu vi, eu era o produtor, o DJ, eu me tornei gerente de marketing do 1007, entendeu? Eu tive uma crescente, eu catapultei, né, lá dentro. Foi o maior exemplo, assim, como é que é? Do cara ir evoluindo dentro de uma Sim. empresa. Acho que fui eu, porque eu entrei num negócio que era para distribuir as Agitar a bebidas, bebida. e quando eu vi, eu tava gerindo a marca, né? Cara, e deve ser. Foi difícil em algum momento, tu era muito jovem quando isso Ah, aconteceu. Não que tu não sejas ainda, mas naquela época muito mais. sim. Tu tava na RBS, que Uhum. até então, quem trabalhava com comunicação, Era o jornalismo, sonho. publicidade, era o cara, que é o É. top até entrar lá e descobrir que não se pagava tão bem, Sim. né? Todo mundo que tem o salário do William Bonner. Mas houve algum momento de dúvida do tipo, putz, aqui eu posso realmente criar uma carreira sólida, com crescimento, com um próximo passo nítido. Porque toda essa tua trajetória Aham. meteórica, cara, eu É. comecei agitando, distribuindo bebida pra galera, depois organizei o informativo, Uhum. depois eu fiz curadoria musical, aprendi a tocar. Essa trilha do 1007, ela não é linear. Eu nunca me importei com isso. Eu tava lá fazendo o meu melhor do que eu queria fazer e fazendo com prazer, entendeu? Porque o 1007, desde o primeiro dia que eu entrei lá, ele mudou muito a minha vida em questão de como eu sou. De postura, de princípios, de tudo. Porque
quando eu morava no Rio, né? Então, quando eu vim morar aqui, eu tinha uma mentalidade do moleque da Barra, né? E aí, quando eu comecei a frequentar o 1007, inclusive lá no Rio, eu brigava com os meus amigos porque eles iam pra balada e gastavam com combo de bebida, por exemplo, né? E aí eu falava, pô, mas você tá gastando R$ 800 numa bebida, né? É teu salário, é dinheiro do teu pai, isso. Eu começava a discutir. Eu cheguei a brigar na mão com um amigo uma vez por causa disso. E aí, quando eu cheguei no 1007, eu vi que não tinha esse julgamento nem nada. Era uma coisa que, pô, cada um era, né? Tá tudo certo lá dentro. E até isso de identidade de gênero, né? Então, toda essa parte também eu aprendi muito. Então, eu comecei a dar muito mais valor para isso do que o futuro profissional, né? Então, isso não contava para mim. E eu acho que isso foi um ponto muito importante para mim, porque eu estava lá vivendo, evoluindo porque eu me dedicava e ia subindo porque eu era valorizado. E acho que era isso que importava, entendeu? Uhum. E acho que é isso, eu não pensava assim, onde que eu vou chegar aqui? Mas era um negócio que estava faturando super bem, era um negócio que financeiramente era muito estável, a gente tinha metas para bater de público e eu era muito um dos responsáveis por isso. Então eu senti essa carga. Cara, esse ponto aí é bem interessante. E eu não sabia de fato Ah, que existia isso, porque a Dom é uma consultoria de estruturação comercial. uhum. Então a gente parte do planejamento comercial. O planejamento comercial tem que ter uma meta, tem que ter um norte a ser atingido. Vocês já colocavam meta na balada, cara, a Sim. gente tem que ter tanto de público. Como que isso era desenhado? Então, a gente sabia quais as festas que davam mais certo, a gente sabia o que dava certo no começo do mês ou no final do mês, a gente sabia em que momento tinha que botar um open bar, por exemplo. A gente sabia quais. Para ter uma ideia, no carnaval a gente fazia 6 festas seguidas, 6, 7 festas seguidas, todos os dias. Então, a gente tinha noção do que a gente tinha que fazer para poder alcançar o objetivo, para saber o quanto. Era muito claro para a gente quanto que era a conta a ser paga, né? O quanto que custava ter aquela casa aberta. E quando a gente abriu, que tinha as 4 casas ao mesmo tempo, que era Floripa, Balneário, São Paulo e Rio, esse foi o momento que a gente mais teve que se importar com a organização, porque, primeiro que você não pode ficar pagando a conta de uma com a outra. Segundo, que a cultura, o comportamento é totalmente diferente do Rio para São Paulo, para Floripa e para ABC. E aí isso foi uma coisa que realmente estimulou a gente a ter um crescimento profissional muito maior e trazer mais seriedade para o negócio, sem dúvida. A meta que vocês definiam, ela estava atrelada à receita? Por exemplo, no carnaval faço 6 festas. Aham. Vocês chegavam. Existia um planejamento anual, por exemplo? Cara, agora em Tinha. 2010 eu quero fazer tantas festas, esse é o calendário, o carnaval vai ter 6, na Páscoa vai ter essa aqui, no Dia dos Namorados outra, enfim. Ou era mês a mês? É até engraçado isso, porque a primeira vez que a gente fez um planejamento estratégico anual, era meio que chegou um cara, que é o Diogo até, a gente faz negócio junto até hoje, era um cara de camisa social, assim, todo engomadinho, querendo falar de números para um monte de molecada que só queria fazer festa, entendeu? Uhum. E a gente ficou, cara, isso aqui não vai, tu tá no lugar errado, irmão, não existe isso aqui. Mas a gente foi aprendendo muito com isso, entendeu? E realmente, acabou que tinha que ter um planejamento anual. Ele era vinculado à receita porque você tem uma conta a pagar, né? Não tem como fugir disso. Mas beleza, como que você vai chegar nessa receita, né? E aí, um exemplo bem grande que eu tenho assim é do carnaval. Porque a gente começou a fazer brindes pro carnaval, tipo kitzinho, né? Bagzinha, abadá. E a gente ficou pensando, mas essa conta tem que se pagar? A gente não tá dando brinde, né? O ingresso tem que envolver Sim. isso. Então a gente tinha que fazer coisas para poder vender a mais, para poder alcançar essa receita que talvez ela não estava sendo batida somente com ingresso e com bebida. E é isso, né? O produto da festa é o ingresso, a bebida, e você tem que explorar mais outras coisas. A gente chegou Qual é a a fazer principal camiseta. fonte de receita de uma balada? É o ingresso ou é a bebida? É a bebida. É. Porque ingresso tu acaba. A gente tinha pouca cortesia, assim, né? Mas a maioria das baladas botam muito ingresso, cortesia pra dentro. Tá. É. E vocês começam em Floripa, depois expandem para Balneário Camboriú, São Paulo e Rio. Foi ao mesmo tempo as outras 3 casas? Foi uma decisão também pensada, do tipo, esses são os lugares, quando fizeram lá o planejamento anual, Aham. cara, a gente tem que estar nessas outras 3 cidades, ou foi oportunidade que pintou, assim, tipo, não, tem uma casa legal em BC que talvez lá seja um bom Sim. 17. Quando a gente em Floripa aqui, e daí a gente fez umas festas no Rei Bingo em Balneário, que era uma casa lá, a gente meio que fez o delivery lá, né? Que seria o que a gente vai falar mais na frente. E bombou muito.
Então, a partir daí, começou essa busca ali pela casa em Balneário. Balneário, acho que a gente abriu em 2014, se eu não me engano. Inclusive, tem uma foto, assim, que ela foi capa do meu Facebook há muito tempo, que é na abertura de Balneário. E eu botei um... Não sei se... Pode falar tudo aqui, né? Pode, tá em casa. Eu botei um anão tequileiro em cima de um bote. E em cima das pessoas, assim, em cima da galera, assim, sabe? E esse foi o meu hard skill, assim, do 2007. Eu tenho essa foto, eu podia botar na parede essa foto, que ela mostra, cara, olha só, você conseguiu colocar um anão tequileiro dando tequila na galera em cima de um bote, em cima da galera. Então, né? Mas, então, Balneário foi muito legal por isso, muita experiência boa. Mas, querendo ou não, Floripa, São Paulo, Balneário, São Paulo e Rio são cidades turísticas, né? Então, muita gente frequentava, vinha de outras cidades, frequentava e voltava para casa. Então, essa foi uma estratégia muito, muito grande, assim, né? De começar por essas regiões, né? Melhor do que ir para Porto Alegre, por exemplo, né? Que é menos turístico. E tem mais e essas 4 cidades têm mais o calor de balada, né? E o público e tudo mais. Então foi mais por isso, mas tinha interesse de expandir para o Brasil inteiro. A gente tinha negociação de abrir nos Estados Unidos uma casa. Legal. E quando vocês vão para essas outras... Bom, vinha a galera aqui, curtia a balada e ia embora, vocês pensavam, né? Pô, acho que dá para ir para São Paulo, dá para ir para Rio e tal. Mas quando vocês chegam nesses lugares, vocês chegaram... Em Floripa a coisa aconteceu por combustão espontânea. O público encontrou 1007 encontrou o público e foi se desenhando aquela cena. Nessas novas casas, vocês já chegaram buscando aquele público que tinha em Floripa ou vocês também permitiram a combustão espontânea surgir? É que a galera tava esperando a gente. Porque o pessoal de São Paulo vinha para Floripa, ia na 1007, voltava para São Paulo e ficava querendo 1007 lá. O impacto que a gente tem de branding, de marca, e sendo bem honesto, assim, a gente não investiu nisso. Aconteceu, sabe? Óbvio, a gente investiu nisso dentro da nossa casa, né? O que a gente fazia lá dentro, o atendimento, como é que ele era feito, enfim, tudo isso lá dentro gerava esse impacto. Mas em nenhum momento a gente investiu em São Paulo mídia, por exemplo, para criar um público lá. A galera estava esperando por aquilo. Tanto que toda a inauguração nossa era casa cheia e durava meses de lotação todos os dias, porque todo mundo queria viver aquilo. Era impressionante. E onde deu mais certo? Fora Floripa? Cara, Ou foi igual? acho que foi bem igual, assim. Acho que o Rio foi um pouco mais difícil pelo comportamento do público, porque a nossa era na Zona Sul, e aí a galera na Zona Sul prefere muito mais barzinho, assim, né? Pouca gente frequentava balada nesse nicho de alternativo. E as baladas que tinham eram meio... Era um bar fechado, sabe? Então não era o mesmo esquema que a gente fazia de festa. Foi o mais difícil de tracionar. Mas tirando isso, as 3 iguais. Na minha cabeça, eu iria apostar assim, que a maior dificuldade seria em São Paulo. Porque embora seja o maior mercado, né? É um mercado que todo mundo olha para lá. Às vezes, quando a gente faz uma consultoria e a empresa quer decidir onde que eu invisto para buscar mais clientes. Qualquer segmento que tu fizer uma pesquisa, sabe, eu quero investir em farmácia, em cabeleireiro, em pet shop. Cara, a maior parte do mercado brasileiro vai estar em São Paulo. Sim. Só que também a maior parte dos competidores vão estar lá, porque sabe, né? Então, na minha cabeça, seria, cara, São Paulo deve ser o... Mas concorrente é bom, cara, a gente sempre gostou, assim, quando eu fechava alguma casa concorrente, em São Paulo principalmente, que é onde tinha mais, é ruim, porque você vê que algum problema tem ali, entendeu? Pode ser uma falta de gestão, mas se tivesse público para todo mundo, estaria tudo cheio e não fecharia. Então, se tem uma casa fechando, é porque tem uma falta de público. Então, é um ponto de atenção. Agora, se tem casas abrindo, é porque tem muito mais gente ali para poder consumir, entendeu? Então, não é a gente nunca viu como risco, como nada. Tanto que em São Paulo era na Augusta, a nossa casa, e ela era mais pro final da Augusta. Então, a gente tava meio que na zona mais... Era pior, assim, menos né? nobre, né? Não, é porque assim, as pessoas iam descendo Augusta e iam entrando em outras casas, né? Até chegar na nossa. Então, a gente pegava só quem sobrava, digamos assim. E mesmo assim, casa cheia sempre, entendeu? Então... E vocês chegaram comentou que tinha ideia até Estados Unidos colocar um 1007, né? Mas pensaram em outros lugares, vou para Bahia, vou para Espírito Santo. A gente chegou a trocar ideia com muita gente, porque donos de casas vinham falar com a gente querendo transformar a casa deles no 1007, por exemplo, entendeu? Porque muita gente ia lá, voltava, falava com eles, cara, por que você não faz um 1007 aqui, entendeu? Rolava muito isso, do Brasil inteiro. E quando
tá, botei 1007 em São Paulo, para ter a experiência 1007 que acontecia em Floripa. Vocês tinham um período inicial que os DJs daqui vão tocar lá para garantir, ou vocês já buscavam em São Paulo pessoas que poderiam fazer um set parecido com o que rolava aqui? Eu não digo nem set, né? Porque acho que cada DJ tem sua assinatura, mas o clima, promover aquela... Assim, a gente levava geralmente, o principal era a equipe de produção. Porque a Mi7, ela, beleza, a música importa muito, a bebida importa, o atendimento importa, mas as festas, a temática, como era explorado isso na casa, esse era o nosso diferencial, entendeu? Então, até hoje, várias baladas ou festas, enfim, até bares, assim, eles se espelham no jeito de fazer festa que a gente criou até hoje. Eu tenho uma frase que eu brinco bastante, eu tô trabalhando para ser resultado de pesquisa no Google de alguém, entendeu? Ou no chat GPT de alguém hoje em dia. E, cara, de fato a gente conseguiu fazer isso, sabe? As pessoas, várias casas se espelharam no que a gente fazia, entendeu? E se eu fosse, vamos pegar aqui 2 exemplos de Florianópolis naquele momento. A Tem o Conca e o 1007. Givago. É. A Conca e o Givago. Qual a diferença? A Conca tinha um público um pouco mais velho e o Givago um público um pouco mais premium, que eu vou falar assim. É o pessoal que estava disposto a gastar mais grana, ser mais separado, assim, né, dessa galera. No 1007 não, tu pegava barato, tu bebia barato. Eu lembro que, assim, no começo, se você ia com 30, 40 reais, tu já saía bêbado do 1007, entendeu? Tu aproveitava bastante. E a gente dava muita bebida de graça e tal, então a experiência da galera era muito boa, sabe? E Era pra todo mundo. Mas pensando em diferencial de balada, aqui tu trouxe um diferencial de público, né? E a gente falou muito que a intenção era levar a experiência 1007 de Floripa para São Paulo, para Rio, para onde quer que fosse. O que a pessoa teria de experiência no 1007 que não encontrar na Givago, por exemplo? Eu acho que é isso da festa, cara, porque assim, a gente investia muito na festa. A gente viu que, na temática, sabe? Então, exemplo, cara, como eu falei, eu comecei dando bebida pra galera. A gente tinha uma festa que era jungle, né? Eu vi os matinhos aqui, eu lembrei. Eu me vestia de caçador, eu tinha uma roupa meio que de caçador, assim, e eu andava com uma pistolinha de água que tinha bebida dentro. E aí, meu objetivo era dar bebida pra todo mundo da festa, entendeu? E isso não tinha em nenhuma outra festa. Só, por exemplo. Era um animador ali do... Tanto que uma época que eu fazia isso, a bebida batia na boca da pessoa e voltava no meu olho. Então eu comecei a fazer com óculos de piscina, pra eu não ficar com o olho ardendo, assim, sabe? Então a gente ia meio que melhorando. Cara, tinha festa mexicana que eu era o mariachi, eu ficava tocando violão no deck do 1007 com outro cara. Então a gente criava umas coisas. Um diferencial muito grande nosso foi que a gente começou a gente sempre queria ser o pioneiro nas coisas. A gente fez uma festa no parque aquático, entendeu? E aí isso, cara, isso não dá dinheiro de fato, mas isso faz a galera pensar, pô, isso era uma festa no parque aquático, eu quero ir lá, entendeu? Então a gente começou a inventar essas coisas malucas assim pra quem pensar no 1007 pensar, cara, eu não sei o que vai acontecer lá. E acho que é isso, não é tu vai pra lá sem saber o que vai acontecer, entendeu? Legal. Você é surpreendido a festa inteira, todas as festas. E essas outras unidades, nas outras cidades, elas pertenciam a vocês também? Ou vocês buscaram parceiros locais para fazer nosso. Tudo 100% de vocês? Tinha várias negociações, assim, que a galera queria ser sócio de ter a casa e vender metade para ter a label lá e tal. Mas, sei lá, acho que nunca foi pra frente nada disso, assim, não sei. Aí isso eu já não sei o motivo, assim, mas era tudo operação nossa, com playbook e tudo, né, pra poder fazer as coisas rodarem, como que ia ser o atendimento e tal, a gente teve que criar tudo Vocês isso. tinham todo esse... A gente criou um Cara, modelo. isso é muito, muito legal, porque é linguagem típica de internet, de tecnologia, né? Tu falar, pô, eu tenho um playbook, tive um planejamento, eu tenho um meta, eu tenho... tu comentou, no começo era uma gurizada a fim de fazer festa, aí chegou lá o engomadinho, vamos botar isso, e agora tu tá falando aqui, para fazer uma festa existe um playbook para garantir que a experiência se replique, que seja possível executar, né? Mas aí tu cria todo um ecossistema, a coisa dá muito certo, vocês ganham relevância, vão para outros lugares, e vem uma pandemia. Vem. Cara, eu não consigo imaginar o impacto disso. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, assim. Claro que o impacto em mim não foi muito alto,
Mas no dono, né, no Thiago, pô, eu nunca tinha visto ele chorar, entendeu? E aí a gente tava numa sala, a gente tava fazendo uma reunião para discutir o planejamento das coisas, como é que ia ser. E aí a gente vê alguém mandou uma mensagem assim, falou, ó, liga no jornal aí que vai fechar tudo. A gente, não, como assim fechar tudo, né? Não tinha, né, não passava na nossa cabeça que podia acontecer isso. E aí quando veio essa decisão, a gente, tá, não tem mais o que fazer de reunião aqui. Ficou todo mundo chorando na mesa, assim. Foi bem, bem intenso. Hoje a gente olha de retrospectiva, parece que a gente está falando de um filme, né? De Aham, alguma coisa. E é até difícil de pensar como foi viver aquela experiência, né? sim. Pensa, os meus filhos, a alfabetização foi online. Aham, O primeiro contato bizarro. deles com a escola. Eu lembro de chegar só eu saía de casa e voltava, deixava a roupa na garagem, passar álcool em tudo. Isso aconteceu de verdade, né? Não foi um Limpar as sonho. compras, né, cara? E um impacto de um negócio, um modelo de negócio que depende do convívio, depende da proximidade, Aham. do contato, do afeto, né, da troca de experiência, da bebida que tu vai dar uma pistolinha Não tem d'água. o que fazer. Não, cara, é máscara agora. Ah, E entre vir a ter essa reunião que todo mundo chorou, ó, não vamos abrir, não aham, tem o que fazer na reunião agora, até entender que, cara, nosso negócio morreu. Ou não morreu, né? A gente vai falar aham, da Fênix aham. ressurgindo das cinzas depois. Mas naquele momento foi uma sensação de Foi. o nosso negócio também pegou Covid, também foi afetado por De ele. impotência total. É de não poder fazer nada. E assim, o pior é você não saber quando que você vai poder fazer, porque a gente não sabia quando que ia reabrir e se quando reabrisse, como é que ia ser isso. Porque, de fato, demorou muito tempo para voltar ao normal. A gente voltou a sair de casa, mas de máscara, então não tem como ter festa assim. E também a gente não queria passar essa impressão de festa. Como é que chamavam? Festa. Online, essas Não, não, festas não, aquelas remotas. festas que o pessoal fazia escondido, lembra? Que deu. Ah, sim, sim, sim. Então assim, a gente não A queria fazer. clandestina. Clandestina. A gente não queria passar por isso. A gente sempre foi muito, pô, de fazer bem pras pessoas, sabe? Então, foi, cara, não sei. Realmente, tipo, fudeu, não tem o que fazer. Mas a sorte foi o seguinte, realmente a gente teve que, né, fazer algumas coisas, a gente vendeu todos os produtos, a gente fez uma lojinha online. Isso tudo foi até o que puxei. Eu falei, cara, eu vou criar uma loja online e vou vender as bebidas. E a gente começou a vender muita bebida online, começou a vender produtos que a gente tinha, vendia matéria de produção. A gente tinha uns bichinhos de pelúcia das festas, vendia bichinho de pelúcia. Mas tem que levantar a grana para pagar funcionário, para pagar tudo. Então encabeçou meio que eu, o Thiago, a mãe dele e tal, que era a sócia dele, e mais uma galera, a gente se juntou e falou, cara, a gente tem que levantar grana, né? E aí foi isso, a gente começou a vender um monte de coisa, começou meio que se reinventar ali só pra, né, dar conta de tudo. Só que a sorte foi que um tempo antes disso, né, então a pandemia foi 20, né, 2020. Sim. Em 2016, 16, eu acho, ou 17, eu tava notando esse movimento da galera vir pro Mi7, voltar pra cidade e pedir as festas. E eu falei, cara, e se a gente fizer festa na cidade dessa galera? Entendeu? Aí eles, não, como é que você vai fazer isso? Não, deixa eu me virar aqui, né? Eu sempre fui esse de querer inventar as coisas. Então eu fiz um conjunto de ideias. Uma ideia era levar a festa para a cidade dos outros, a outra era fazer um festival, a outra era fazer um parque aquático, e tudo o pessoal falou, cara, você é maluco, mas vamos fazer. Vamos segurar a ideia dessas Tá. festas aí, a gente vai chegar nelas. Eu quero entender o momento da crise da Tá. pandemia. Quando que decidiram que ó, esse negócio acabou? Porque assim, beleza, num primeiro momento não vou poder abrir final de semana, no segundo momento eu não sei em que final de Eu semana acho que eu no vou poder primeiro abrir. dia já foi assim, sabe? Mas assim, tem uma hora que tu vai decidir que vou vender as bebidas online, os bichinhos de pelúcia que sobraram, mas agora, galera, não tem mais trampo, sinto muito, estão demitidos. Eu acho que demorou, cara, foi muito rápido isso, porque a gente sabia que o nosso negócio ia ser o último a voltar, entendeu? A gente sabia que era uma coisa que não tem como, pô, é festa, tu promove o beijo na boca. Qual que é a chance de ter um beijo na boca entre desconhecidos numa situação dessa, entendeu? Então a gente sabia que ia demorar, sei lá, ano, sabe? Por mais que as coisas começassem a voltar, o nosso não ia voltar, entendeu? E vocês fecharam as 4 unidades ao mesmo tempo? Aí já não tinha mais o Rio de Janeiro, acho que a gente só tinha Floripa, Balneário e São Paulo. Aí acho que a gente fechou as 3 ao mesmo tempo, se não me engano foi isso. Mas Rio já não tinha, mas é porque deu uns rolos. Rio de Janeiro não é para amadores, né? Então ali foi um pouco complexo, mas a pandemia foi nós 3. E pra galera que trabalhava com vocês, Nossa.
Putz, Porque eu não gosto nem de lembrar, cara. quem é demitido sofre pra caramba e às vezes não sabe o quanto quem demite sofre junto. Sofre também, né? Sim. Porque tu tens que ter uma certa frieza ou uma presença de espírito pra comunicar, cara, não vai rolar mais. Mas isso machuca, né? Porque tem a Sim. sensação de frustração, de fracasso, de impotência. Só que do outro lado tem uma pessoa que pagava as contas com Sim, aquilo, sim. família e tal. Como que foi esse momento humano? Cara, o Thiago ele foi muito humano, a mãe dele também, a dona Kelly, que é a sócia, assim, sempre foram muito, muito, muito humanos, assim, com todo mundo, sabe? Eu, pelo menos, não soube de nenhum problema de ninguém. Eu tive muito privilégio, porque como eu tinha toda a operação na mão, então eles acabavam que precisavam um pouco de mim ali para poder fazer as coisas venderem, rolar e tal. Então a gente, enfim, renegociou tudo lá e eu continuei atuando de alguma forma, até porque eu estava ajudando a trazer um pouco de dinheiro para casa. Mas eu vi a galera sendo demitida, tipo, os meus funcionários foram demitidos e foi assim, ó, muito tenso. Mas a gente tentou, assim, sabe? A gente fazia reuniões de vez em quando para tentar recuperar, sabe? Para fazer um planejamento. A gente tentava pensar em ideias, né? O time de marketing, ele era um time muito engajado em fazer dar certo, mas não deu. Cara, é louco, assim, não de uma maneira proposital, mas no episódio que foi pro ar na semana passada, a gente entrevistou o Bruno, que era o ACO da Feeds, que foi vendida para TOTOS. E a Feeds, como uma plataforma de RH, de bem-estar da equipe, a pandemia teve o efeito inverso, assim, eles deram um salto de Sim, crescimento absurdo A gente era vizinho, nosso escritório do 2007 era vizinho dele, era do lado, assim, da Feeds no Sorro. no Sorro. Então, eles deram um salto de crescimento, não vou dizer que foi benéfico, porque a pandemia não foi benéfica para Sim, ninguém, mas o modelo de negócio deles acabou sendo favorecido pelo isolamento. E vocês, aí coincidentemente na semana seguinte, tô te entrevistando, que é o efeito contrário, né? Onde uma pandemia acaba com o modelo de negócio. Mas não com o Alexandre. Não. Porque é meio Joseph Klimber. Ressurge das cinzas. É bem isso. Cara, e aí tu já deu um spoiler. Casa fixa eu sei que eu não posso ter mais. Mas a 1007 não é um endereço, né? Poderia ter, cara. Só que daí, como demorou tanto tempo, tinha caras que, exemplo, o Givago, né, a Conca, eles têm outros negócios, né? Então eles fecharam a casa e foram tocar a vida deles, depois voltaram, entendeu? Era tranquilo, mas o Thiago, ele tinha que arrumar um emprego, tinha que, né, trabalhar em alguma outra coisa, abrir um outro negócio, enfim. E aí ele mudou a vida dele, sabe? Senão ele ia ficar louco também, né? Imagina. E aí, enfim. Só que daí aconteceu que começou a voltar a balada. E o 1007 não tinha uma casa, porque ele tinha. O aluguel tinha sido rompido o contrato, outra empresa tinha pego o aluguel da casa. Então não tinha como voltar, entendeu? Então meio que ficou nessa. E aí chegou um ponto que começou a reabrir as casas. As casas começaram a reabrir. E começaram a reabrir, a galera ia nas festas, e, pô, nada contra as outras casas, né? Eu tenho um respeito gigantesco por todo mundo, mas todo mundo falava, eu não vejo a hora do 1007 voltar, eu só quero que o 1007 volte, entendeu? E a gente começou a ver isso como, cara, essa galera precisa disso, entendeu? Não é por mim, não é por dinheiro, não é por nada, mas tinha gente que estava fazendo 18 anos na semana da pandemia, ou que ia fazer 18 anos em 2020, que estava só esperando isso Pra celebrar. Pra ir no 1007. E aí começou a me bater um negócio. Cara, eu não tenho que fazer isso por mim, não é pela instituição 1007, pela empresa. É por essa galera. Eles esperaram 2, 3 anos por isso, entendeu? É importante pra eles. Assim como foi importante pra mim ir a primeira vez, sabe? Sim. E aí eu pensei, eu preciso fazer isso pelas outras pessoas. E aí eu comecei a ver que de modelo de negócio era rentável. Não só para mim, mas também para DJs que iam ter mais uma festa para tocar, para staff que ia ter festa para trabalhar, para barman que ia ter mais uma festa para poder trabalhar, segurança, faxineiro. Quando você vai ver a cadeia de pessoas que está envolvida nisso, gente, é importante, né? A economia tem que girar e isso é uma oportunidade de girar a economia. As pessoas estão dispostas a investir nisso, né? A investir no lazer delas. E aí eu falei pro Thiago, cara, vamos ter que fazer. Aí ele... Tu desenhou um modelo de negócio de festa? eu reaproveitei. Inicialmente, tu pensou em reabrir a casa ou tu, não, só vou pegar... Não, cara, eu falei pro Thiago, tu quer abrir a casa? Aí ele, não. Então tá, então eu vou ter que reaproveitar o modelo que a gente tinha do delivery,
que foi justamente isso. Na época eu fazia festa no parque O aquático. delivery já veio antes da pandemia. Então. Veio, ele veio em 2016, 17, que foi justamente isso que você estava falando. Então, assim, eu comecei a notar esse movimento de pessoas virem para Floripa, para Balneário e tal, e voltar para casa. E reclamar que não tem Mi7, que as festas na cidade deles não são que nem a nossa. E eu comecei a ligar para as casas noturnas, para essas baladas, e eu falava, vamos fazer uma festa do Mi7 aí. Ah, não, mas nada a ver, por que eu vou botar outra balada aqui dentro, entendeu? Ah, não é uma balada. É outra coisa, cara. É um estilo de evento totalmente diferente. Se você fizer enquete com o teu público, você vai ver que eles gostam do Mi7. Eu mandava estudo do Facebook ali de cidades que tinham mais seguidores. Eu fazia enquete no Instagram com a tua cidade. E eu lá e mandava pro cara. Aí ele, tá, vamos fazer. Aí nisso, cara, eu viajei pra sei lá quantas cidades. Eu fiz Mi7 em Rio do Sul. Tubarão, Criciúma, Lages. Tu definia e batia na porta das empresas ou em determinado momento Foi os dois, cara. Teve gente que eu fui atrás, tem gente que veio atrás da gente. Juiz de Fora, Belo Horizonte, Porto Alegre, Caxias agora, sábado agora tem Caxias. Continuou tendo. O pessoal gostou e falou, cara, eu quero continuar fazendo isso. Então, sei lá, cara, a gente fez... Eu acho que, assim, a gente chegou a fazer umas 300 cidades. Não, a gente fez uns 300 eventos e deve ter feito mais de 100 cidades no Brasil inteiro. Isso desde antes da pandemia ou pós-pandemia? Antes da pandemia, A gente já tava fazendo um monte. Uhum. E aí, a gente fez festival, cara. Eu fiz show, Pablo Vittar, Luísa Sonza, Valesca Popozuda, Carol Conká, Anitta, Ludmilla... tudo isso, a gente fez um monte de show nacional, a gente fez festa no parque aquático, a gente fez um delivery no Ano Novo da Beira-Mar, no Ano Novo de Floripa. Eu toquei no Ano Novo de Floripa pelo Mi7. Que loucura, cara. Entendeu? Aqui tu falou de diferentes negócios. A gente começa com ponto fixo. Uhum. Aí tem balada delivery que já era pré-pandemia e depois, quando a onda passa, tu retomas. Mas tu falou também de produção de shows. Também. O quanto isso é complementar, o quanto isso é um outro negócio dentro de um mesmo guarda-chuva? Então, no começo foi loucura. A gente tinha uns shows dentro da casa, assim, às vezes. Tipo, a Pablo Vittar, quando ela era muito pequena, ela cantou lá dentro da casa. A gente chamava a Inês Brasil, sabe? A gente fez Carreta Furacão em Balneário. Entendeu? Então a gente era muito doidão com essas coisas. E a gente começou a participar também de vários shows na stage, em casa de show. Então eles chamavam a gente para cuidar de uma pista paralela, por exemplo, entendeu? Então tinha o show principal lá no palco principal e uma pista ali de balada que quisesse curtir uma balada mais íntima, digamos assim. E a gente começou a ver que era um negócio que dava pra gente assumir, né? Que dava pra bancar uma parada dessa. E aí, cara, primeiro festival que a gente fez, a gente foi chamar Lia Clark e Pablo Vittar, e a Pablo não tava estourada, tá? A gente pagou cachê ridículo, assim, pra ela. Muito barato mesmo, assim. E um dia antes do evento, o produtor dela me ligou. E o show era no domingo, ele ligou na sexta-noite. Ela não vai poder ir, teve uma infecção, vai ter que arrancar um dente, um siso, e vai ter que cancelar o show. Putz. Não, tá de sacanagem. Ingresso vendido já e tudo mais, evento daqui a um dia. Não, tá de sacanagem, não tem como, cara. Dormi mal essa noite, assim, desesperado. Mas beleza, no sábado fizemos uma reunião correndo e chamamos a Ludmilla pra substituir. E deu tudo certo. Só que nesse período, isso foi em abril, e a gente reagendou pra setembro, o show dela. Nesse período, ela foi pro Rock in Rio. Estourou. Música com Diplo, Anitta e tudo mais. Fechou. Cara, show em setembro, tava marcado pra ser numa casa, teve que trocar de casa pra atender todo o público, explodiu o negócio, foi absurdo. E daí a gente falou, tá, então, se a gente fez 2 no mesmo ano, vamos fazer mais outros, né? Mas é um negócio difícil fazer show. Imagina. Acho que o segundo meio que se pagou e o terceiro foi assim, porque, cara, é muito difícil de vender ingresso pra show, tu tem que ter um comportamento de venda de ingresso de show já, tipo, as casas de show já penam pra vender, entendeu? Uhum. Agora uma balada que tá se arriscando nisso é muito mais difícil, sabe? E hoje quando tu fazes uma balada delivery, quando a pessoa contrata, ela contrata o conceito ou ela contrata
a estrutura? Vai ter festa sábado em Caxias do Sul. Aham. Tu vai levar DJ, a equipe, segurança, atendente, barman, barwoman. Tu leva todo mundo, bota num ônibus, numa van e vamos? Ou tu contrata as pessoas lá? Não, então, a gente já fez evento que a gente levava um monte de gente, vários DJs, staff e tudo mais. Só que, pô, Caxias é muito longe, a logística não é das melhores, tipo, é muito tempo de ônibus, por exemplo, aí BlaBlaCar se fica refém do carro, né? Então não tem como levar 2, 3 pessoas. Então vai só uma pessoa. E eu tenho não é um grupo, eu tenho um leque, digamos assim, de pessoas que eu confio, que são DJs e têm noção de produção de evento e que frequentam o Mi7. Então eu quero que essa pessoa, ela não é só o DJ, ela é o DJ, ela é o produtor, ela é a gestora desse evento, a coordenadora desse evento, então ela é responsável para que esse evento aconteça da melhor forma, semelhante ao 1007. Então quando o cara contrata a gente, ele escolhe o que ele quer, entendeu? Então ele escolhe, eu quero 2 DJs, 3, sei lá, quero staff, quero uma gincana específica de vocês, né? Eu boto tudo na mesa para ele. Ele vai lá, ele escolhe as cartas que ele quer ali e monta o baralho dele, entendeu? Mas ele depende muito da distância, né? Então depende de qualquer modelo. Agora, sábado passado, a gente fez uma participação numa festa universitária e teve distribuição de bebida, teve 2 staffs, teve 4 DJs, então foi um pack bem maior. E tu vendes a festa com valor fechado? Ou tu... É como se fosse um cardápio. Ele vai escolhendo e vai aumentando o preço dele. É tipo isso. Aí ele vende ingresso lá e aí ele ganha o lucro dele em cima do valor que ele quiser cobrar do ingresso. Ele paga essa operação nossa aqui. Mas o que ele ganha nisso tudo é a nossa energia, né? O nosso, tipo, 1007 tá exposto ali na festa dele. Ele ganha as estratégias, que a gente já tem tudo feito e eu indico para ele, validado, né? Já, né? Então ele ganha consultoria, né? Ele ganha um monte de coisa junto, sabe? Mas para ele tá pagando pelo pacote, digamos assim. Beleza. E quando fechou o 1007 na pandemia, fecha as casas, encerra a operação, mas foi um olhar teu perceber que aquela marca era um ativo poderoso. Sim. E que as pessoas, que havia uma demanda para consumir aquele ativo. Como que tu desenhou esse modelo delivery enquanto modelo de negócio e como que tu vendeu essa ideia para o Thiago? Assim, tu comprou a marca dele, ele é teu sócio nessa, tu é funcionário, como que é essa relação? Então, antes da pandemia, o que rolou foi isso, de eu inventar uma ideia maluca de levar para outras casas e eles falaram, cara, faz aí, entendeu? Sempre foi muito assim. Se der certo, vamos fazer, se der errado, a gente não faz, beleza? Beleza. E aí, como o cara pagava o valor cheio da operação, então não tinha risco de tomar ré. Então foi de boa, foi bem legal e, enfim, isso deu boa. Mas aí depois da pandemia, foi isso, eu falei, Thiago, as casas estão voltando, tu vai ter casa? Daí ele, não. Então tá, então eu posso fazer alguma coisa? Aí ele, com certeza. Beleza, então vambora. E aí eu comecei a ir atrás de gente. Mas eu já estava envolvido com vários outros projetos. Então eu falei, cara, eu também não posso largar tudo para voltar para isso, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar produtores que tenham interesse na marca do 1007 para poder fazer essas festas em algum lugar. E aí eu chamei a Rose, que... Tu conheceu a Rose já? Acho que não, né? Da Gandaia. Então a Rose já faz vários eventos aqui para a Prefeitura de Floripa, faz o carnaval, faz um monte de coisa legal. Aí já era parceira em algumas coisas. Parada LGBT ela que faz. E daí eu falei, Rose, olha só, tô com o 1007 aqui na mão, eu não consigo tocar isso, mas se tu quiser, podemos fazer. Aí ela, opa, óbvio que eu quero. E a primeira festa foi em Balneário, porque a gente não conseguiu lugar em Floripa pra fazer. Cara, foi absurdo. Quando a gente lançou o evento, nossa, assim, era uma comoção. O que teve de gente de Floripa indo pra Balneário, sabe? Essa galera dos 18 anos ali Sim, que ficou pendente travada. do aniversário, foi tudo pra Balneário. A galera que frequentava o 1007 desde 2009, 2010, quem eu conheci quando eu comecei no 1007, tava lá em Balneário. Eu falei, meu Deus, cara, olha isso aqui. Eu chorava lá em Balneário. Então tem que ser feito isso aqui, entendeu? E a gente voltou em Balneário, e aí fomos tentando pescar algum lugar em Floripa pra fazer, e aí rolou de fazer no Music Park também. Só que ali não é a vibe do 1007, ali é uma vibe muito casa de show e tal. E aí a gente depois migrou pra Conca aqui. Então a gente faz uma vez por mês, foi agora até sexta passada, agora essa última sexta. Casa cheia, todas as festas sold out ali na Conca, uma vez por mês.
Cara, que legal. Então vocês têm agenda fixa aqui, Balneário também tem agenda fixa. Em São Paulo a gente ficou bastante tempo com a agenda fixa também. Aí, só que lá, o mercado lá é muito complicado, porque lá como tem muito concorrente, as casas em volta, elas abaixavam o preço do open bar no dia da festa do 2007. Então virava muito insustentável, porque a gente tem um custo um pouco mais alto que a Sim. festa normal, porque paga o nosso, né, o nosso custo. Então, aí ele ficou insustentável. Ah, que legal. Legal não, né? Legal. Sim. Ruim que foi insustentável Exato, lá, mas... E hoje vocês... o teu plano, enquanto gestor de marca, enquanto gestor desse projeto, desse modelo de negócio, tu tens a agenda fixa aqui, tem evento em Balneário, tu tens planejado, assim como tu fez o planejamento do 2007 lá atrás, para um ano, tem planejado assim, a gente tem que realizar tantos eventos e a gente quer estar nessas cidades aqui. Cara, hoje o objetivo maior é de ter... tem que ter um evento por mês em cada cidade, né? Em Floripa e em Balneário. E, de novo, não é porque isso dá grana, não é porque eu quero, não é porque a marca precisa, não. É porque as pessoas têm público para isso, se tem público para isso, eles estão precisando disso, elas querem isso. A gente já pensou em colocar mais de um evento por mês, mas aí tende a se tornar um fardo. Tende a se tornar um negócio que a gente vai ter que batalhar para fazer um negócio, né? E eu não acho que esse seja o modelo agora. Eu acho que o modelo é que seja saudável para todo mundo, entendeu? Inclusive para a própria casa, porque não sou eu que estou produzindo o negócio, eu estou gerenciando, né? Então, as pessoas que estão produzindo, que têm investimento de bebida e tudo mais, elas estão envolvidas com isso, né? Eu tenho produtores que fazem o investimento nisso, entendeu? Para poder ganhar mais. Então, a gente já tentou fazer, a gente chegou a reabrir uma casa em Balneário, não deu muito certo. E foi uma pena, assim, porque a gente trabalhou muito para essa casa, foi muito legal. E é legal falar também das coisas ruins que acontecem, né? Tipo, Sim. E não deu certo. A gente não sabe por que não deu certo. A gente fez de tudo. A galera comprava a ideia, era no centro de Balneário, o lugar é bom. Não deu certo. O pessoal preferia ir lá para o Music Park, que é lá na ponta. Então, assim, a gente foi aprendendo muito com o erro, sabe? Hoje o que mais, não é que me preocupa, mas hoje eu vejo essa movimentação do bem-estar muito forte. Então eu tento pensar em como trazer isso envolvido com o 1007 hoje, que é muito difícil. Porque o 1007 é justamente a loucura, a bebida. É isso, é totalmente contra a paz de um evento de bem-estar, né? Mas não sei, cara, a gente tá pensando, tentando achar essa... Interessante, cara. Interessante entender essa dualidade em ti. E no Alexandre. No Alexandre, porque, beleza, tem um movimento natural de wellness. A gente conversou aqui com a Rafaela Catão, que foi indicação tua, inclusive, da Granola Heróica. A gente conversou com o Guilherme Valani, que ele é o criador da Let's Train, que também é uma academia voltada para a experiência mais ampla, e não só ir lá e puxar ferro, é mais holístico o olhar para quem frequenta. E tu tens muito isso também. Tu és um cara saudável de esporte, joga futebol e tá sempre... As nossas esposas são dançarinas de polidense. Então, essa questão física, ela tá muito presente. Sim. E sim, ela conflita em algum grau com a vida noturna, com a bebida, com dormir tarde, com a dificuldade de acordar cedo. Como que tu organiza isso em ti, cara? Porque eu sei que tu ama o 1007, né? Senão tu não ia se movimentar para fazer esse nome ressurgir. E tu sei que também curte teu futebol e... Cara, acho que o que mais faz sentido para isso é tu contar com gente competente. Então, hoje, todo mundo que trabalha com 1007 é extremamente competente, sabe? Hoje, a designer do nosso... É que assim, hoje, o que acontece? Eu tenho meio que uma agência. É como se o 1007 fosse uma agência hoje. Porque essa agência, ela faz todas as artes dos eventos, a gente entrega o pacote completo pro produtor. Então, eu entrego a agenda dos eventos, eu entrego quais são as artes, eu entrego o copo, eu entrego, enfim, tudo. Né? Seleção de DJ, tudo isso eu que entrego pro cara. Ele só tem que fazer esse vínculo com a casa e garantir que a festa vai operar 100%. Ter o barman, ter estrutura de som e tudo mais. Então ele fica com essa parte de operação da noite. E tudo que é prévio à noite, tá com o meu time, né? É claro que o meu time às vezes vai na festa, né? Eu tenho gente que trabalha pro time que é DJ e tudo mais, então tá envolvido com a festa também. Mas hoje eu me envolvo 100% com a parte pré-evento, né? Então eu não vou na festa há bastante tempo, por exemplo, né? Por mais que eu goste, acho, incrível o evento, mas eu não faço parte desse público hoje mais. E eu sei que isso está acontecendo 100%, né? Até porque
a gente solta feedback, eu leio todos os feedbacks, né? Eu acompanho cada etapa dos eventos, entendeu? Porque eu quero que tenha o grau de qualidade que sempre teve. E essa é a primeira premissa que, quando eu falei pro Thiago que ia continuar tendo, a gente vai manter a qualidade, a mesma experiência, a gente vai sempre tentar inovar e melhorar, mas nunca vai cair no Numa vala comum. no princípio do Mi 7 básico, que era a qualidade do evento, a experiência e tudo mais, o respeito. Cara, de novo, coincide aqui o teu papo, o papo do Bruno na semana passada, que ele, no final, eu pedi 3 dicas, assim, cara, um empreendedor que está começando, que tem uma startup, sonha daqui 4 anos vender também por 100 milhões, o que ele não pode tirar o olho, o que ele tem que priorizar nas suas tomadas de decisão. E uma delas foi gente boa do lado. Foi contratar esse cara. É uma pessoa que vai te entregar, que faz diferença, se ela custa 3 mil reais a mais. Esse foi o exemplo dele. Dá um jeito de arranjar esses 3 mil e traz a pessoa boa, porque ela muda muito a alavanca, Isso se especialmente está no início. E eu fico pensando, eu não sei se é alguma espécie de preconceito ou de desconhecimento de causa. O perfil do profissional que vai trabalhar com balada. Do tipo, cara, eu curto balada, eu curto beber, não corre o risco maior dessa pessoa eventualmente se deixar na mão, ou não, porque que a galera que vai para trabalhar e curte trabalhar à noite tem um nível de profissionalismo alto também. Como que é o perfil dessa pessoa que vai... Já aconteceu todo tipo de coisa, né? Não tem como negar, entendeu? Mas quem é bom fica. Entendeu? Então hoje, a minha produtora, que ela é social media também do Mi 7, é a Tui, ela tá comigo desde 2016, eu acho. Eu conheci a Tui, ela era uma criancinha, assim, ela tinha, sei lá, 18 anos quando eu conheci ela, entendeu? E ela tá comigo até hoje. A gente ficou afastado um tempo que ela foi trabalhar com outras coisas, né? Mas quando surgiu a oportunidade de trazer ela de volta e a gente trocava uma ideia, eu falei, Tui, eu preciso de você. E ela falou, também quero trabalhar contigo de novo. E ela veio e tamo junto, sabe? É confiança, é tu saber que a pessoa dá conta. O ressurgimento do Mi 7 vem muito da tua paixão pelo Mi 7. Paixão pela experiência, pela vibe que era E pelo gerada. que ele fez por mim também. Mas deixa eu te perguntar, com o modelo de negócio, isso dá dinheiro? É rentável? É lucrativo? Vale a pena? Assim, se alguém está pensando em empreender, apostar em produção de eventos, vale a pena? Eu acho que não é a produção de evento, mas é a experiência. Eu acho que o que a gente vende não é a balada. Eu acho que se o Mi 7 ele conseguisse transformar isso da experiência de evento em qualquer horário do dia ou em qualquer local, e esse é o nosso desafio, dá dinheiro. Porque hoje a gente frequenta evento de tudo que é jeito, entendeu? Então, a balada em si, ela tá numa queda, não tem como negar. O que segura o Mi 7 é esse branding, é essa paixão pela marca que as pessoas têm. Talvez várias outras baladas já fecharam nesse meio tempo. E outras estão penando muito para conseguir público. Então, acho que é mais isso, assim. Acho que tu não tem que focar na balada, tem que focar na experiência. É criar uma experiência legal para as pessoas. O 1007, tu resgata ele para que as pessoas possam viver a experiência que viviam antes, ou aquela que estava sonhando com os 18 anos para viver e não teve oportunidade por causa da pandemia, agora possa experimentar. Entra num lugar tipo festa retrô ou não? Porque assim, como que tu mantém a... Tentar formular melhor a minha pergunta. Tu queres trazer aquela lembrança do que era o 1007, mas ao mesmo tempo tu precisa inovar para não se tornar um negócio meio pasteurizado, meio... A gente tem umas festas tipo pop nos 2000, mas a galera quer a loucuragem lá. A festa que teve agora foi Baile da Gaiola, edição Submundo, entendeu? Que é o tipo de funk de agora do momento, não tem nada a ver com nostalgia. Mas quando toca, eu era o DJ que fechava a noite várias vezes, eu tocava El Chan, e a galera curtiu um monte, entendeu? Então tu tem que saber o horário de fazer a zoeira, né? E a zoeira é super bem-vinda e ela vai ter essa questão nostálgica. Mas não tem nada a ver com isso, eu acho. Acho que a experiência, independente de em qual cenário que ela está sendo aplicada, se a galera comprar a ideia da experiência e viver essa experiência, tá ok. Mas vamos combinar também que qualquer festa de qualquer gênero, se tiver baixa, tu botar o Tião Molejo, vai resolver o problema. Aí é golpe abaixo da linha da cintura também. Para vocês, esse modelo de negócio, ele é sustentável, porque tu mencionou, cara, eu vendo pacote, ele vai selecionar o que ele quer. Mas para as casas também. Essa é a minha pergunta, assim, corre o risco de eu contratar a festa do 1007, quero colocar ela no Costão do Santinho e tomar uma ré. Correr risco corre, porque muito tá ligado com a tua operação. Mas hoje, 100% do que a gente tem feito esse ano, inclusive, todos os eventos, o pessoal tá feliz. Pode ter certeza.
para o dono da casa que contrata, pode ser ali na Concorde, Aham. é Conca agora, né? Não é mais Concorde, É Conca. eu sou velho. Ele tem certeza que ao contratar o 1007, Sim. ele vai ter uma casa cheia e Ele vai tá ter, bem feliz. vai ser rentável. Agora, para ele é mais rentável contratar o pacote de vocês ou ele ter a própria festa e... Com certeza, trazer a gente uma vez por mês é muito importante para ele, porque renova o público dele e a gente tem um branding que... cara, não tem como falar, mas assim, a galera gosta de ir na festa do 1007, não tem essa. As festas da Conca tem várias que não enchem como a nossa, entendeu? Uhum. Inclusive, o próprio dono faz festa lá e também não tem o mesmo apelo que a nossa tem, sabe? E tu mencionou que já pensou e já teve até pedido de fazer mais de uma vez por mês. Antes, vocês tinham todo final de semana. No carnaval faziam 6 na mesma semana. Por que não fazer mais de uma vez por semana se é um negócio que dá dinheiro, que dá resultado, que as pessoas querem, buscam? É para não cansar? Porque eu tenho uma ideia que é o seguinte: eu quero ter a festa cheia sempre. Entendeu? Se eu não tiver a festa cheia, eu quero ter esse selo de sold out todo evento. Entendeu? Se eu não tiver isso, a tendência é que você vai perdendo. Agora, quando você tem o sold out, todo evento, eu ponho esse selo na festa, o FOMO fica muito maior das pessoas. Tanto que no último evento agora, sexta-feira, a gente deu sold out, era às 5 da tarde. E a galera ia na porta da Conca e queriam pagar 2, 3 vezes o valor do ingresso para poder entrar. Ó, mercado bom para cambista aí. É isso que eu quero, entendeu? É isso que a gente quer. Ah, mas pô, você fala isso porque tu não tem a casa e não tem que pagar um monte de funcionário. Sim, no nosso modelo de negócio é isso. Se eu tivesse uma casa, ou se eu tivesse uma equipe que eu tivesse que pagar o salário e CLT e a conta não fechasse, é óbvio que eu faria isso. Mas esse modelo de negócio que a gente criou, ele é para esse tipo de produto, entendeu? A gente vai encerrando agora aqui o nosso papo, chegando no final. Falando de planos de futuro, tu tem um modelo que está dando super certo, se encaixa no teu momento de vida e consegue trazer a experiência do 1007 de volta. Mas existe em algum horizonte a ideia de voltar a abrir um lugar físico ou planos de expandir essa experiência 1007? Já, cara, eu quero estar mais em BH, eu quero estar em Vitória, eu quero estar no Pará. Quais são os próximos passos? Eu recebo bastante mensagem de casas de outras cidades, tanto que essa de Caxias agora foi isso também. A gente recebe muita mensagem de uma galera querendo festa. E aí, se o cara topa pagar, a gente faz. Então não tem nenhuma restrição com isso. Sobre a casa, a gente também recebe muita mensagem de pessoas querendo abrir uma casa e querendo que essa casa seja 1007. Mas aí já vai para uma questão que é a empresa, então daí já cai mais pro Eles Thiago. querem, tipo, franquia, assim. Exato, não, rola bastante isso, entendeu? Porque o pessoal sabe o impacto que isso tem. Mas aí já vai pro Thiago, já é uma outra questão mais que é, exemplo, um burocrático da empresa, né? Então, enfim, é muito estudar o negócio. Nada tá escrito em pedra que não vai rolar. Mas, se vier uma oportunidade legal e vale a pena. Só que Floripa realmente é muito ruim de espaço para isso, né? Então a gente tentou várias vezes. A gente tentou abrir casa aqui de novo e não conseguiu. Porque os imóveis são difíceis de fazer isso. As localizações e tal, né? Tem que ser no centro. Então, tudo isso impacta E tá um muito pouco. caro, né? Muito caro também. Tá uma loucura. E às vezes eu passo caminhando no centro da cidade e como tá diferente, né? É quase triste tu ver hoje a Conselheiro Mafra, Felipe Schmidt, muita loja fechada. Para quem não conhece, são as ruas de comércio de rua de Floripa mais tradicionais e é um centro muito diferente da época que eu tive a loja no centro e que a gente se conheceu e que era um fervo. Sim. Não existe mais isso, né? Eu tava conversando com a Priscila, minha esposa, e falando, cara, acho que só uma movimentação cultural e gastronômica salva o centro. Se tu transformar aquilo numa vila gastronômica com uma atração... Até os bares aí do centro não têm o mesmo impacto, é um negócio muito mais... que a galera acaba indo porque não tem alternativa e tal, e acaba ficando um negócio não... digamos que equilibrado, né? Enfim, Sim. não é uma coisa bacana. E é uma Parece pena, né? melhor. Porque é uma cidade maravilhosa, Exato. com segurança, com... Só que realmente aquela região que é tão nobre e central, parece que deu uma derrubada. Cara, pra gente fechar, alguém que quer empreender nesse segmento de entretenimento, de balada ou produção de show, 3 dicas para quem quer começar nisso.
Cara, eu acho que primeiro é criar essa experiência. Se você fizer um negócio que é igual de todo mundo, não vai ter sucesso, obviamente. Você tem que criar um negócio que as pessoas queiram voltar sempre e que surpreendam elas, né? Elas querem voltar para casa e tem uma história para contar. E isso é um slogan nosso, né? Então, todo mundo tem uma história com o Mi 7. Acho que o outro é isso de ter essa organização. Isso foi uma virada de chave muito grande. E acho que a outra é de ter as pessoas, né, cara? É você investir nas pessoas, porque você não consegue dar conta sozinho. E não adianta você ficar barateando uma operação humana assim. Você tem que trazer gente que é competente e que vai abraçar Vai junto dar contigo. resultado. Cara, muito legal. Muito obrigado por ter vindo. Fica à vontade para dar os recados finais aqui para a audiência. Sei lá, acho que vão no Mi 7 quando tiver as festas aí em Floripa, em BC, quem tiver por aí. E, cara, é isso aí. Vamos empreender, vamos fazer a economia girar. O que a gente fez aqui foi justamente para fazer essa economia girar, para dar oportunidade para mais pessoas, né? Então a gente tem que olhar essas oportunidades e fazer com que elas deem certo. Maravilha, obrigado por ter vindo. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os links do 1007 para até ficar atento na agenda, quando quiser ir, viver essa experiência, entender tudo isso que o Ale fala com brilho no olho, por que é tão legal, por que valeu a pena passar por uma pandemia e resgatar aquele conceito. Então a gente vai deixar aqui para vocês poderem acompanhar. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e quarta-feira que vem a gente volta com mais um episódio do Seu Sniper. Valeu e até lá.